Vamos para a palavra então, para a gente não se demorar. Lucas capítulo 9, nós vamos ler dos 51 ao 56. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem a pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, respondeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Igreja, pergunte assim para o seu irmão, para quem está do seu lado: como está o seu coração? Nós percebemos nesse texto que nós acabamos de ler, que esses discípulos andaram 3 anos com Jesus, porque a Bíblia é muito clara, no começo do texto, próximo da sua assunção, ou seja, próximo da sua morte, próximo da sua partida, ele teve no coração o desejo de ir para Jerusalém. Aqueles discípulos já tinham andado com o Cristo, aqueles discípulos já tinham andado com o Messias, aproximadamente 3 anos, e Jesus fala para eles assim: vai na minha frente, acha um lugar para a gente pousar. Eles não caminham de noite, naquela época, né, por causa do deserto, eles não andam à noite, então eles se abrigavam e no outro dia, madrugadinha, eles saíam de novo na caminhada. E então Tiago e João chegam ali numa cidade de samaritanos, numa aldeia, na verdade, de samaritanos, para pedir pouso, mas o aspecto, a forma de falar, a forma de agir, demonstrou para aqueles samaritanos que eles eram judeus e estavam indo para Jerusalém. E samaritanos não conversam com judeus. O que os samaritanos fizeram? Aqui não, aqui vocês não podem ficar, aqui vocês não podem pousar. E então eles voltaram para Jesus e disseram assim: mestre, não permitiram a tua entrada, não permitiram o teu pouso, quer que nós oremos para Deus, como Elias fez, e caia fogo do céu e consuma todo mundo? Jesus vira para eles e fala: calma, calma, não é assim, não é esse espírito que eu tenho pregado para vocês, não é desse jeito que eu tenho ensinado vocês. Aí o versículo 56, né, ele fala assim: eu não vim para destruir, não sou eu que destruo a alma das pessoas, eu vim para dar uma opção de salvação, eu vim para dar uma opção das pessoas serem curadas, serem libertas, serem restauradas, serem amadas, serem aceitas no reino dos céus, e não para destruir as pessoas. Igreja, uma coisa que muitas vezes a gente peca por não falar com mais constância na igreja, é que Jesus, ele veio dar a oportunidade de salvação. Quem condena as pessoas são as suas atitudes, entenderam? Jesus não vai condenar ninguém, Jesus não condena ninguém. Quem condena as pessoas é elas não aceitarem o sacrifício deles. O que condena as pessoas é não aceitarem o seu sangue para a remissão dos pecados. O que condena as pessoas é elas muitas vezes estarem dentro da igreja, como Tiago e João andavam com Jesus Cristo, mas o seu coração está cheio de ódio, o seu coração está cheio de mágoa, o seu coração está cheio de ressentimento, a ponto de falar: vamos orar e vamos pedir para que caia fogo do céu e mate todo mundo. Jesus fala: para, não é para isso que eu vim para salvar, eu vim para dar uma opção de livramento, eu vim para dar uma opção de restauração, eu vim para pagar as.
Se elas não querem, se elas não aceitam, como é o caso dessa aldeia de samaritanos, não tem problema, vamos para a próxima. Mas não somos nós que devemos condenar essas pessoas. Mas o que eu quero dizer para vocês, igreja? Muitos que estão dentro da igreja, estão igual Tiago e João, coração pronto para julgar, coração pronto para condenar, coração pronto para matar. Alegram-se quando veem ou recebem um videozinho no seu WhatsApp, no seu celular, ou no seu Instagram, sei lá, tanto de coisa que tem hoje para te receber um vídeo, aonde aparece lá, CPF cancelado. Amam, querem a morte do presidente, querem a morte do judiciário. Igreja, até eu já pensei isso. Você acha que não? Eu tenho que repreender. Eu tenho que repreender porque não é a vontade de Deus. Mas só que nós queremos, e nós temos o senso de justiça, nós queremos julgar as pessoas. Nós queremos nos colocar no lugar do Senhor e fazer aquilo que nem Ele faz. Não sou eu que julgo. O julgamento de vocês é as suas atitudes. Tem um versículo lá em João, se eu não me engano, 12, 46 e 47, onde ele fala assim: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Quem julga são as minhas palavras, que deu opção para vocês de salvação e vocês não aceitaram. A luz estava no mundo e vocês amaram mais as trevas do que a luz. Igreja, muitas vezes o nosso coração está cheio de mágoa. O nosso coração está cheio de ódio, o nosso coração está cheio de ressentimento, querendo matar todo mundo, querendo que todo mundo vá para o inferno, querendo que todo mundo seja condenado, e não é assim. Nós precisamos entender aquilo que está dentro de nós, aquilo que está fervendo no nosso coração. Vamos ler um versículo que está em Lucas mesmo, um pouquinho para trás, 6,45. Diz assim, ó, Lucas 6,45: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Por quê? Porque da coração fala a boca. A tua boca fala aquilo que o seu coração está cheio. Irmãos, eu canso de corrigir, eu até corrijo de uma forma descontraída. Mas quantas pessoas do meu lado, às vezes acontece algumas coisas, eles falam assim: Ave Maria. Aí eu falo: meu Deus. Outros falam assim: Nossa Senhora. Eu falo: nossa não, tua. Aí a pessoa fala: nossa, pastor, é verdade, não pode. Mas por quê? Porque o coração ainda está cheio. Não encheu o coração de Jesus ainda. O coração ainda não está cheio da presença do Senhor. Igreja, a Bíblia é muito clara. O homem, do seu bom tesouro do coração, tira coisas boas. Mas também, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. Porque aquilo que está em abundância, Jesus está falando assim, ó, aquilo que está sobrando no teu coração, é o que a tua boca vai falar. Então, se você só se enche de ódio, de mágoa, de ressentimento, o que você vai querer é a morte das pessoas mesmo. O que você vai querer é que caia fogo do céu e destrua tudo. Igreja, eu vou dar outro exemplo para vocês, que eu nem pus aqui na palavra. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus. A hora que prendem Jesus, o que ele faz? Saca a espada, o que ele faz? Ele dá um golpe para matar. Ele deu um golpe para matar aquele guarda, Malco. Eu acredito que ele se esquivou, e no que ele se esquivou, arrancou a orelha. Eu não quero nem entrar nesse assunto, igreja, porque esse assunto é para uma outra ministração.
Mas aquele guarda, ele era aprendiz de sacerdote, ele era uma pessoa que andava como um talmide, ou seja, como um aprendiz diante de um sacerdote, assim como Paulo andou aos pés de Gamaliel e tantos outros. E quando Pedro corta a orelha daquele aprendiz de sacerdote, daquela pessoa que estava ali como guarda da religião, guarda da igreja, tem um significado muito grande. Primeiro, Pedro queria matar de qualquer jeito, é o que estava no coração dele. Jesus até fala depois para ele: fique em Jerusalém até que você seja revestido, aí depois você convence os seus irmãos. Porque Pedro era uma pessoa difícil, era uma pessoa de personalidade forte. Mas igreja, quando um sacerdote vai ser ungido, isso é a lei, ele é ungido na orelha direita. A unção tem que ser na orelha direita. Corta a orelha de Malco, ele não cortou, ele só não feriu, ele só não machucou Malco, lhe causou dor, mas ele acabou com os sonhos daquele homem. Ele acabou com os projetos. Vai saber, às vezes ele estava 1 mês, 2 meses para ser coroado com a sua unção, com o seu sacerdócio, a ser levantado como sacerdote, e agora ele não seria mais. Por quê? Porque ele não tinha a orelha direita para ser ungido. É por isso que Jesus vai com toda a calma do mundo, pega aquela parte do corpo que foi decepada com aquela espada e coloca de volta. Sabe o que Jesus estava querendo dizer ali? Eu restituo sonhos, eu restituo projetos, eu restituo tudo aquilo que o mundo ou alguém pode te arrancar, eu consigo trazer de volta. Ele vira para Pedro e falou: guarda a espada, irmão, porque quem fere com espada será ferido. Igreja, como está o seu coração? O que está em abundância do seu coração? Ontem eu e a Rose conversávamos até sobre essa situação. Hoje em dia as pessoas estão cheias das coisas do mundo, igreja. Eu até brinquei com ela, que ela estava me falando uma situação, e eu falei assim: quando a pessoa vir falar com você, você fala para mim, você fala para ela assim: quantas músicas da igreja você tocou? E quantas músicas do mundo você tocou? Porque a pessoa fala para ela que não, que aquilo não tem nada a ver. Se ela falar que ela tocou 2 músicas da igreja e 5 do mundo, ela está no mundo, porque ela está cheia das coisas do mundo. Igreja, a minha boca vai denunciar, a minha boca vai falar. O que os samaritanos perceberam na hora que viu as vestes e a forma de falar? São judeus, estão indo para Jerusalém. Igreja, quantos lugares eu já cheguei, e a forma de eu falar, a forma de eu cumprimentar, a forma de eu me despedir, a pessoa pergunta para mim: você vai na igreja? Você é cristão? Por quê? Porque é a forma de lidar com as coisas. Só que muitas vezes as pessoas estão cheias, sobrando, abundantes de coisas ruins. Aí elas não têm coisa boa para te dar, não tem coisas boas para te acrescentar, não tem como elas te dar alguma coisa boa, um tesouro, porque o seu coração é mau, o seu coração é ruim. Jesus está falando aqui, ó, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Eu vou até usar esse versículo para encerrar, mas eu vou ler ele agora. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Versículo de baixo, 46. É uma pergunta. Jesus está falando assim, ó: por que vocês dizem Senhor, Senhor, e não me obedecem? Igreja, muitas pessoas vão chegar diante de Cristo, a porta vai estar fechada. E as pessoas vão dizer: pastor, Cristo, eu estava lá com o pastor, eu estava lá com a igreja, eu adorava, eu ia na igreja de domingo. Jesus vai falar: mas eu não te conheço, não sei quem você é, porque o teu coração estava cheio de coisas do mundo, não era abundante na palavra, não conseguiram crescer, não conseguiram desenvolver. Igreja, as pessoas têm dificuldades em aprender as coisas, e uma das coisas que eu quero, está lá em Provérbios 20, versículo 12, coloca para nós, eu não vou abrir a minha Bíblia para não sair do Provérbios 20, 12, o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez
ambos. O Senhor que criou o ouvido e o olho. O que eu quero dizer para você, igreja? Que às vezes é a dificuldade de nós termos um entendimento. A Bíblia fala assim: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Janelas da alma. O que alimenta o meu coração? O que eu vejo e o que eu ouço. É por isso que Jesus fala assim, ó: as más companhias corrompem os bons costumes, porque você está vendo e você está ouvindo. É por isso que a Bíblia diz assim: não se assente na roda dos escarnecedores. Salmo capítulo 1. Tudo que você coloca para dentro do seu coração, você está enchendo. Ai, pastor, mas eu não sinto a presença de Deus. Eu preguei há 1 domingo, ou 2 domingos, ou uma quarta, não me lembro aqui. Abre espaço no teu coração. Uma vez eu estava orando e Deus falou para mim assim: abre espaço no teu coração, para que eu possa fazer algo, para que eu possa plantar algo. Você está cheio de preocupação, você está cheio de problema, você está cheio de ansiedade, você está preocupado com um monte de coisa, não tem espaço para mim. Por quê, irmãos? Porque tudo que eu ouvia e tudo que eu via eram coisas negativas, eram coisas de política, eram coisas contrárias à economia, eram coisas que traziam um desgaste. Nós temos que tomar cuidado com as nossas janelas da alma, aquilo que nós temos colocado para dentro. Se você ficar vendo pornografia na internet, nos videozinhos, daqui a pouco você vai querer fazer, ou você vai trair, ou você vai ter alguma atitude. Por quê? Porque você está alimentando a sua alma, os seus desejos, vontades. Você está dando créditos para a tua alma, coisas ruins. Igreja, nós precisamos ser pessoas melhores. Eu já contei um testemunho meu aqui. Me levaram para um racha. Não, vamos lá, pastor, você vai jogar bola com a gente lá, tal. Eu comecei aí me colocaram num grupo. Aí daqui a pouco vídeo de mulher pelada, daqui a pouco foto de mulher pelada. O meu celular não baixa, porque eu programei ele para não fazer o download. Nem 1 hora, só se eu quiser. Então você olha lá, você vê mais ou menos e fala: isso aqui é coisa errada. Já exclui. Mas eu falei assim: daqui a pouco eu vou ser tentado a clicar nisso aqui. Eu sou homem, eu sou falho, o pecado habita em mim, eu estou vivo. Então, sabe o que é melhor? Eu saí do grupo do racha. Aí cheguei para jogar bola, o organizador lá, o Samuel, mas não pode sair, porque você tem que estar lá para você ver. Eu falei: irmão, eu não venho mais, semana que vem eu não venho mais, tudo bem? Não, mas só por causa disso. Eu falei: acabou, se eu não posso ficar fora do grupo do racha, não me serve, eu não vou ficar no grupo. Aí acabou o jogo, tal, aquele dia eu joguei porque eu estava lá, ele veio em mim e falou assim: você é pastor, né? Eu falei: sim, eu sou pastor. Ele não, outro irmão? Não, você me perdoa aí, pode vir. Eu falei: não, Samuel, agora acabou para mim, já deu o que tinha que dar. Mas igreja, eu não posso ficar alimentando a minha alma, eu não posso ficar indo nos lugares onde não é para mim estar. Sabe o que eu gosto muito? Jesus na última ceia, hora que ele ceiou, hora que ele partiu o pão, hora que ele deu o vinho e falou: este é o meu corpo que é moído e partido por vós, este é o meu sangue que vai ser derramado por uma nova aliança. Hora que acaba tudo aquilo, ele põe, cadê meu pano que estava aqui, gente? Agora já foi. Ele põe uma toalha, ele pega uma bacia de água e ele lava os pés dos discípulos um a um. Hora que ele chega no Pedrão, o Pedrão sempre, né? Pedro fala: não, eu não sou digno de ter o pé lavado por ti. Aí Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele fala: lava o pé, lava a cabeça, lava o corpo inteiro então. Aí Jesus fala: não. Se eu lavar só os pés, todo o corpo estará limpo. Sabe por quê, igreja? É os teus pés que te levam para o motel para adulterar. É os teus pés que te levam para a bebedice nos bares. É os teus pés que te levam para a prostituição.
É os teus pés que te levam para os lugares errados deste mundo. São os teus pés que te carregam até esses lugares. Então Jesus está falando assim, ó, lava os teus pés. Igreja, eu já falei aqui, já dei esse testemunho também. Eu nunca bebi. Meu pai e meu tio tinham bar, eu nunca bebi. Eu trabalhava no bar para eles lá, eu nunca bebi. Eu não gosto nem do cheiro da cerveja, de pinga, de nada. Isso não me atrapalha. O meu problema era a geladeira de coca, irmãos. Era aquela coquinha ainda de vidro, meu Deus. Era esse o meu problema. Mas bebida nunca me atrapalhou. Então se eu ir num bar, não me atrapalha em nada, igreja. Só que eu não vou. Sabe por quê? Porque um irmão pode passar e me ver lá. E aí os olhos dele vão fazer ele pecar. Eu não estou em pecado. Mas os olhos dele vão me ver lá e vão falar, o pastor lá no bar lá, ó. Igreja, sabe o que é engraçado? Meu pai tem um irmão e ele fugiu de nós, vamos falar assim. Ele foi embora de vergonha, não sei o que é, e ele fica longe da gente. E quando eu vou visitar ele, adivinha onde eu acho ele? O único lugar que eu acho ele. No bar. Adivinha o que eu tenho que fazer? Sentar no bar. Mas eu faço questão, igreja, de sentar lá na porta do bar e pôr uma coca. Para os outros verem que eu não... E eu fico ali com ele, ali uma meia hora, 40 minutos. Agora eu mudei a estratégia. Porque agora eu não estou indo mais atrás dele de fim de semana. Eu vou no meio da semana. Isso. Atrapalha ele um pouquinho lá no trabalho dele, mas pelo menos ele não está no bar. Mas igreja, são os meus pés que me levam para as coisas erradas deste mundo. São os meus pés que me carregam. Por isso que Jesus fala, lave os pés. Ou seja, muda onde você está andando, muda o seu procedimento e todo o corpo será limpo. Tudo o resto estará limpo. Eu quero falar sobre outra janela da alma também. Lucas 11, 34. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o seu corpo será luminoso. Mas se for mau, também todo o seu corpo será tenebroso. Jesus está ensinando, ele está falando assim, ó. A lâmpada da sua mente e do seu corpo é o seu olho. Então, se o seu olho for ruim, todo o resto será ruim. Já viu aquelas pessoas que tudo ela vê problema, igreja? Tudo está errado. Ela é a única que é certa. Então, teu corpo tudo será tenebroso. Mas se o teu olho for simples, ou seja, não julgar as pessoas, não ficar condenando, tudo vai ser bênção, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. Aqui ele está falando aqui, ó, sobre simplicidade, tudo aquilo que é contrário à vontade de Jesus. Irmãos, Jesus não condenou a mulher pega no ato do adultério, sim ou não? Ou condenou? Jesus não expulsou o leproso que se ajoelhou diante dele e falou assim, Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. A Bíblia fala que Jesus tocou nele e falou, eu quero. Igreja, judeu não toca em leproso, porque eles dizem que o leproso é impuro. Jesus não viu a lepra daquele homem como uma impureza, porque os olhos dele são simples, ele quer o bem da pessoa. O cego de Jericó que ficava gritando, expondo ele, o que você quer? Ele cospe no chão, faz um lodo, coloca lá no olho, fala, lava-se lá no tanque de Siloé. Igreja, se hoje Jesus falar assim, cospe no chão, faz um lodo e passa no olho de uma pessoa, você toma um processo. Porque, onde já se viu cuspir, passar guspe no olho da pessoa? Mas ele foi curado, mas você passou guspe. As pessoas hoje, irmãos, estão tão complicadas porque os olhos estão ruins. Outro dia uma pessoa me perguntou sobre uma certa situação, eu falei, eu não vou responder. Mas como assim? Eu falei, eu não vou responder, porque tudo que eu responder, você vai ter um argumento contrário. Tudo que eu falar, você vai falar que é diferente. Então por que eu vou responder? E eu falei, e outra coisa, é capaz de eu falar alguma coisa e ser processado, porque eu sou pastor. E agora, tem um monte de lei para vocês. Para mim não tem lei nenhuma. Então eu não vou responder. Amo sua vida, amo a sua história, mas não amo o que você faz, não concordo.
mas eu não vou te responder a pergunta, fique à vontade aí do seu jeito. Porque tudo que eu falar aqui, você vai ter um argumento, você vai ter uma direção. Igreja, as pessoas estão com os olhos ruins. Eu quero ler uma outra vez Jesus falando sobre os olhos. Abra comigo Mateus. Aqui ele falou sobre a simplicidade, sobre as pessoas, como você olha elas. Agora eu quero ler uma outra parte. Mateus 6, 19 ao 24. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam, roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que está em ti há trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon. Uma vez eu falei esse versículo aqui para uma pessoa, ele quase ficou endemoniado. Porque eu falei, cara, teus olhos são ruins, você está apegado com o dinheiro, teu coração é cheio de ganância, cheio de egoísmo, você está tomando uma atitude errada, firmada numa situação errada, ouvindo uma pessoa errada, e não é porque eu fiz errado, ou a minha família fez errado, é porque você está apegado ao dinheiro, o teu coração está cheio de ganância, de egoísmo. Aí, tudo que eu fizer é ruim, lá não vai ser bom, porque você já desenhou o que você quer pensar. O que adianta eu ficar discutindo com você, irmão? Estou indo embora, fique em paz aí, não vou ficar, porque os seus olhos são alimentados pelas coisas do mundo, seus olhos são tenebrosos. Igreja, Jesus está falando aqui, ó, tem pessoas que só alimentam a sua alma com ganância, com dinheiro, com egoísmo, com as coisas deste mundo. Ele fala, não dá para servir a dois senhores. Você vai desagradar um. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Por que Jesus está falando conosco esta noite, igreja? Porque Ele quer que nós corrijamos a nossa trajetória. Ele quer que nós tenhamos uma nova trajetória de vida. Eu vou dizer alguns exemplos rápidos aqui para vocês, que o tempo está escasso. Paulo no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9. O que o coração dele estava cheio? O que o coração dele era abundante, igreja? Prender os judeus, sim ou não? Levar os cativos para Jerusalém. Ele viu a morte do primeiro mártir na sua frente, estava cheio disso. Mas o que Jesus faz? Derruba ele do cavalo, faz ele ficar cego e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E então Saulo fala, quem é, Senhor? Ele fala, duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Entra na cidade de Damasco, e eu vou te ensinar o tanto que é difícil servir o meu nome. E igreja, ele entra em Damasco, fica 3 dias cegos, de repente chega lá Barnabé, ora por ele, as escamas caem, prega o evangelho para ele, ele é batizado ali naquele momento, ele começa a encher o seu coração da vontade, da presença do Senhor, e começa a pregar ali mesmo em Damasco, Jesus Cristo, porque ele mudou a sua trajetória, ele mudou aquilo que estava alimentando a sua alma, ele tirou aquele ódio dos judeus. Igreja, judeu, eles foram muito humilhados durante toda a sua existência, então eles não são pessoas fáceis de lidar. Você vê Saulo na época, perseguindo a igreja, achando que estava fazendo certo,
Você vê Tiago e João, no capítulo 9 que nós lemos de Lucas, querendo que caia fogo do céu, eles estavam achando que estavam fazendo certo. Mas eles não perceberam que Jesus, a partir do Novo Testamento que hoje nós conhecemos, a partir daquela página branca que significa 400 povo, e aí vem o Messias, eles não conseguiram entender, até porque era muito recente na vida deles, que já não era mais olho por olho, dente por dente. Já não era mais aquilo que era no Antigo Testamento, já não era mais aquela situação. Agora Jesus veio pregar um amor e ele fala para aqueles dois: calma, vocês não sabem o Espírito que está agindo agora. Aonde nós temos que amar as pessoas e não destruir elas. Elas mesmas vão se destruir se elas quiserem, mas também terão a oportunidade de mudar a sua trajetória. Igreja, teve a Assembleia de Jerusalém, porque uma das coisas que os judeus faziam era, tem que cumprir os mandamentos, tem que guardar o sábado, tem que fazer assim, tem que fazer assado, 10 leis, e dessas 10 leis, virou 632 mandamentos, tem que cumprir cada um deles. Aí um dia Paulo chega para Pedro e fala assim: ô irmão, não é assim não, Jesus mudou tudo isso daí, Jesus é o Senhor do sábado. Aí o que eles fizeram? Mudaram a trajetória. Vamos ler lá, Atos capítulo 15. Abra comigo, Atos 15, 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamentos. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais da boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Olha como mudou a trajetória, o 29. Que vos abstenhais dos sacrifícios aos ídolos. Olha só, adorar a imagem de escultura e comer coisas sacrificadas a elas, esquece. Não tem que fazer. Vamos continuar. Da carne sufocada, não dá para comer animal que você estrangula, porque o sangue ainda está dentro dele, e se o sangue está dentro dele, a alma não saiu. É carne sufocada, não dá para comer, não tem que comer. O animal, ele tem que ser sangrado, o sangue tem que cair na terra. Ele fala, então não pode comer carne sufocada, até porque se você ler lá em Levítico capítulo 17, se não me engano versículo 11, a Bíblia fala assim: a alma do homem está sangue. Então você está comendo, querendo ou não, se tiver sufocado, a vida daquele animal. Não pode. Aí ele continuou. A fornicação. Não tem que ter sexo fora de casamento. Esquece. Não dá para abrir mão disso. Continuando. Destas coisas farei bens se vos guardarem. Eles mudaram a trajetória. Ou não dá para ficar impondo mais tudo aquelas leis. Não dá mais para ficar impondo todas aquelas regras. Irmãos, por que eles mudaram isso daqui? Porque Jesus apareceu pessoalmente para Pedro, numa visão, com um lençol descendo os animais impuros, e falou para Pedro assim: mata aí, come. O que ele respondeu? Jamais colocarei coisa impura na minha boca. Sempre Pedro, né? Aí Jesus fala assim: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Automaticamente bate na porta lá uns enviados de Cornélio e chamam Pedro. E Cornélio era estrangeiro, Cornélio era romano. Pedro fala, não vou. Deus fala, vai, porque eu que estou mandando. Então ele vai, chega lá, prega o evangelho. Irmãos, Pedro chega na casa de Cornélio desse jeito. Depois, se vocês quiserem ler, eu vou dar referência para vocês. Eu só não vou ler para não tomar tempo. Atos 10, a partir do versículo 28. Pedro chega na casa de Cornélio desse jeito assim, ó. Tudo bem? Vocês sabem que não era para mim estar aqui, né? Porque um judeu não vem na casa de vocês.
mas Deus mandou, o que vocês querem? Aí Cornélio conta a história, aí ele fala, então tá bom, o que eu tenho que falar para vocês é que Jesus Cristo, ele conta a história de Jesus, e fala, tudo bem, estou indo embora. A hora que ele vira as costas, a família inteira de Cornélio começa a orar em outras línguas. Aí ele fala, meu Deus, olha para Tiago, e fala, o que eu vou fazer agora? Jesus não negou o Espírito Santo para eles, como é que eu vou negar água? Vocês querem ser batizados? Nós queremos ser batizados. Aí batiza todo mundo, e depois ele tem que dar conta disso lá na Assembleia de Jerusalém, igreja. Então não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil de fazer, mas mudou a trajetória, mudou aquilo que estava enchendo o seu coração. Agora, Pedro teve facilidade para pregar para os gentios, igreja? Não. Quem que pregou para os gentios? Paulo. Vamos continuar. Como saber que o seu coração está cheio? Primeira coisa, palavras de descrença, igreja. Só fala, não vou conseguir, não vai dar certo, não é para mim. É o que o teu coração está cheio. Outra coisa, palavras desencorajadoras. Sou um covarde, não vou conseguir fazer isso. Espírito de inferioridade. É o que o teu coração está cheio. Irmãos, pessoas que só vê problemas, pessoas que só vê dificuldades em coisas simples. Nós somos pastores, eu e a Simone. Às vezes as pessoas vêm falar o problema para nós e nós ficamos assim, ó, isso é problema? É problema, nossa. Mas é uma coisinha tão simples. Mas por quê? Encheu o coração de ódio, de mágoa, de ressentimento, encheu o coração de dúvida, que todo mundo persegue, que todo mundo é contra, que todo mundo é contrário às coisas que ela faz. Aí qualquer migalha é um oceano na vida dela. Mas por quê? Porque o coração está cheio e não percebeu ainda que precisa mudar a trajetória, precisa mudar aquilo que está dentro do seu coração. Igreja, muitas vezes a gente julga nas pessoas aquilo que nós fazemos. Vocês sabiam disso? É bíblico. Com a mesma medida que vocês medem, vocês serão medidos. Então muitas vezes a gente julga no outro aquilo que nós não gostamos que nós fazemos, mas é mais fácil falar que o outro é errado. Outras coisas que mostram que o nosso coração está cheio de coisa errada, palavras de julgamento. Só julgam. Tudo julga, tudo a pessoa está errada, tudo tem que passar pelo crivo do julgamento da pessoa. Se eu gostei, amém, se eu não gostei, amém, não quero estar perto. Não é assim, igreja, não é assim. Muitas vezes vocês têm espantado pessoas boas, muitas vezes vocês têm lançado anjos da tua presença, da tua casa, e depois ficam lá sentados na roda dos escarnecedores, e não perceberam que estão no lugar errado, não perceberam que estão no caminho errado. Igreja, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Outra coisa, palavra de desprezo. Ainda bem que eu não sou igual o fulano lá, ó. Ainda não, eu não vou abrir a Bíblia para não tomar tempo, mas se vocês quiserem ler depois, Lucas capítulo 18, versículo 11, o publicano e o fariseu entra no templo para orar. O fariseu, Senhor, obrigado porque eu não sou igual aquele ali, ó. Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço jejum 3 vezes ao dia, eu sou bom. E o publicano do lado, com a cabeça abaixada, com as mãos abaixadas, batendo no peito e dizendo, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador, Senhor, me perdoa porque eu não sou digno de estar aqui, me perdoa. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, quem saiu justificado da igreja? Quem que foi o que saiu ali transformado? O que se exaltou ou o que se humilhou? Aí Jesus fala, eu vos digo que os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Muda a trajetória, muda, não, mas eu desprezo isso, desprezo aquilo outro. Igreja, não é assim. Eu não consigo, e eu sei que isso é errado, porque hoje em dia nós vivemos um momento difícil da nossa história. Eu não consigo desprezar os caras que vêm nos carros pedir. E aqui em Rio Preto, todo sinaleiro que você para tem um.
Todo sinaleiro que você para tem um pedinte. Eu não desprezo a igreja, mesmo que for para falar que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho como ajudar, que eu não tenho uma moeda, eu não consigo desprezar o cara. Está pedido, pastor? É uma alma. Pode te assaltar, pastor? É só eu não ser um chongo longo de ficar com o celular na mão, um besta, um quadrado. Mas não, as pessoas ficam lá, moscando com o celular, vai ser roubado mesmo. Deixa a carteira em cima do banco. Outro dia eu vi lá uma pessoa dando uma recompensa para quem recuperasse a bolsa dela. Deixou a bolsa em cima do banco, quebraram o vidro, levaram tudo. A pessoa, o que tem na cabeça, gente? Aquilo que o olho não vê, o coração não sente. Palavras de ódio. Tem que morrer mesmo essa desgraça, essa praga. Igreja, às vezes a verdade é essa, tem que morrer. Mas só que quem somos nós para condenar a pessoa? Onde Jesus fala assim, eu morri na cruz, sendo vocês ainda pecadores. Quem somos nós para julgar as pessoas? Mas muitas vezes desprezamos palavras de ódio, palavras de ressentimento. Pastor, mas ele já morreu. Amém. Consequência do pecado. Não sou eu que vou julgar se está certo ou se está errado. Agora, é o que Jesus fala para Pedro. Se com espada fere, com espada será ferido. Então toma cuidado se é você quem vai ferir a pessoa. Tem pessoas, irmãos, eu já cansei de falar aqui, vocês vão lembrar. Eu não buzino no trânsito. Porque tem pessoas armadas para cima e para baixo aí que não tem cabeça nenhuma. Para ele sacar uma arma e te dar um tiro, para ele sacar uma arma e te fazer uma maldade com a sua família, não demora um segundo. Por quê? Porque o coração está cheio de ódio, o coração está cheio de mágoa. Eles vão descontar em você a frustração deles. Vamos continuar aqui para a gente não errar. Como nós podemos mudar a trajetória, igreja? Salmos, capítulo 51, verso 10. Não sei se vocês sabem, mas o Salmo 51 é o salmo onde Davi reconhece o seu pecado, onde ele adulterou com Betseba, onde ele traiu a sua esposa com Betseba, onde ele gerou um filho fora do casamento e Deus matou o filho dele. E o Salmo 51 é o pedido de perdão dele, porque ele tinha feito algo errado e Deus estava tratando com ele. E é muito bom o versículo 10 desse pedido de socorro dele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim em um espírito reto. Muda a minha trajetória, muda os desejos do meu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, que não olha para essas coisas, que não se atenta para essas coisas, e renova o meu espírito reto. Corrige a minha trajetória, corrige a minha vida. Como que eu vou corrigir, Senhor, igreja, aquilo que está dentro do meu coração? Declarando palavras de fé. Vai dar certo, tudo bem, Deus vai fazer, eu creio, eu confio, eu acredito. Palavras de fé. Pastor, mas se eu te contar a minha vida, se o teu cachorro estiver do lado, o cachorro chora, de tão difícil que está. Amém, as circunstâncias podem estar difíceis. Declara palavras de fé, enche o teu coração de confiança. Outras palavras que você pode fazer: generosidade, ajude as pessoas. E às vezes não é uma ajuda financeira, não. É ele te falar a situação, em vez de você contar a tua história que é pior que a dele, você fala: não, irmão, vai dar certo, vamos morar aqui. Não, irmão, as coisas vão acontecer, Deus vai honrar a tua vida aí, de uma outra, qualquer momento aí, Deus vai mudar a tua história. Não vamos acreditar que só é ruim, não. Não vamos acreditar que só vai dar ouro, outras coisas vão acontecer na tua vida. Seja generoso com as pessoas. Palavras de esperança, igreja. Confia no Senhor que vai acontecer. Jesus morreu para te trazer cura. Está escrito lá em Isaías 53. Aguenta firme, vai dar certo. Está passando um momento de enfermidade aí, vai dar certo. Enche o teu coração
dessas palavras para você ter para dar, para você ter para oferecer. E por último, palavras de amor, proféticas, de conhecimento. Igreja, nós estamos vivendo o século 21, o século da informação. E o que menos as pessoas fazem é ter conhecimento da palavra de Deus. Nós ainda estamos travados, parados em Oséias 4:6. O meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. Aí se sentem inferiores, se sentem desprezados, se sentem diminuídos. E nós estamos na era do conhecimento. Nós estamos na era da informação. E Jesus fala assim: hipócritas, estão lá em Oséias 4:6 ainda, estão travados lá, porque não tem uma palavra de conhecimento, não tem uma palavra de esperança, uma palavra profética, não tem nada. Não conseguem ministrar na vida das pessoas, não conseguem ajudar as pessoas. Igreja, hoje a coisa mais difícil que tem é trazer o povo para a igreja, vocês sabiam? Sabe por quê? Porque as pessoas conhecem, mas estão mornas lá fora. Sabe por quê? Porque não vê em nós um testemunho firme, não vê em nós a luz de Cristo. E pior, muitos já foram desanimados em algum momento. Muitos já foram expostos em alguma igreja em algum momento. Aí quer dizer, já passei uma decepção. As pessoas que eu conheço que são evangélicas são piores do que eu. Para que eu vou na igreja? Aí como é que você traz essas pessoas? Aí sabe o que a Bíblia fala? Se uma dessas almas se perder, o sangue dela será cobrado na tua cabeça. É assim ou não é? Alguém já leu? Porque Deus é amor, é paz, é graça, é mansidão, mas Ele é justiça. Se essas pessoas se perderem, o sangue delas é cobrar de vocês. Porque não dá testemunho. São pessoas vulneráveis. São pessoas, como a Bíblia fala, igual uma vara. O vento sopra para cá, vai para cá. O vento sopra para lá, vai para lá. O vento sopra, balança. Não tem estabilidade. Não tem domínio próprio, não sabem que muitas vezes estão dando um mau testemunho lá fora. Ontem eu até falava com a Rose, eu falei: Rose, nós somos escravos de Cristo, eu não posso fazer o que eu quero. Eu não quis, viu, igreja? Mas se eu quero ir no show do Coldplay, eu posso ir, eu sou livre. Mas aí os irmãozinhos veem eu lá, e aí? Olha o pastor onde está errado. Porque eu estou fazendo o irmão pecar. A minha liberdade não pode fazer as pessoas pecarem. Então eu não vou. Por isso que Paulo fala assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Não é um lugar que eu vou. Mas nem tudo convém. Paulo fala assim, se eu for numa festa idólatra e eu consagrar o alimento a Jesus Cristo, eu posso comer. Porque eu consagrei a Jesus, eu quebrei a maldição dos ídolos que não são nada. Mas eu não posso fazer isso, porque se o irmão que é novo na fé vê, ele não vai ter o discernimento e vai me julgar. Então eu não vou fazer. Igreja, nós estamos na era do conhecimento, mas ainda vivemos lá em Oséias 4:6. Sofremos por falta de conhecimento. O grupo de louvor já pode vir, que já está tarde. Depois de toda essa palavra, toda essa explanação, todo o exemplo, eu quero fazer a pergunta novamente. O que está cheio o teu coração? O que está cheio o teu coração? Está cheio de vontades, de desejos carnais, adultério, fornicação, sexo fora do casamento, homossexualidade? O que está cheio o teu coração? Traição, ódio, mágoa, ressentimento? Aquilo que você expõe toda hora, aquilo que você fala no meio da roda dos seus amigos, é o que está cheio do teu coração. Aí Jesus fala duas situações, e eu li as duas para vocês, das janelas da alma, uma em Lucas e uma em Mateus 6. Uns não têm o coração simples, tudo para eles é problema, tudo para eles é dificuldade, tudo para eles, as pessoas são as piores e ela é a melhor, e na verdade ela que é a ruim, porque o coração dela está negro, está cheio de coisas ruins. Mas, e outros
coração está cheio de avareza, cheio de desejo da carne, cheio de desejos de dinheiro, de coisas que pertencem a este mundo. Vou até usar a abertura da Amanda, que está lá em Tiago, que hoje existem e amanhã deixam de existir, porque é como um orvalho, que de manhã já não tem mais nada. Mas as pessoas estão gananciosas, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Aí Jesus fala, não dá para servir a dois senhores, você vai desagradar um, não dá, você vai errar em algum momento. Se coloque de pé, igreja. Eu não sei onde os seus pés têm te levado, eu não sei aquilo que está cheio o seu coração, eu não sei como você tem alimentado a sua alma através daquilo que você ouve e aquilo que você vê, mas eu sei de uma coisa: Jesus pode mudar a tua trajetória, Jesus quer mudar a tua direção, Jesus quer que você seja cheio da sua palavra, do seu conhecimento. Jesus quer que você seja cheio de amor e não de julgamento. Jesus quer que você seja cheio de amizade e não de ódio, de mágoa. Jesus quer que você seja cheio de coisas boas, de domínio próprio, e não daquilo que leva a fazer julgamentos, que leva a querer a morte das pessoas. Se elas vão morrer ou não pelos seus atos, cabe a Deus. Eu gosto muito daquela passagem de Davi. Ele estava ali na caverna, Saul entra para fazer as suas necessidades fisiológicas, não vou falar a palavra aqui no português claro, e o amigo de Davi fala assim, vai lá e mata ele, e você vai ser automaticamente levantado rei. Era verdade, se ele fizesse ia acontecer, mas o que ele fala? Jamais tocarei no ungido do Senhor. Deus colocou, Deus que tire, não vai ser eu que vou tocar na vida dele. Mas as pessoas hoje em dia, igreja, tem uma facilidade para julgar, tem uma facilidade para mandar os outros para o inferno, tem uma facilidade para matar as pessoas dentro do seu coração, tem uma facilidade para odiar, e não percebem que a sua alma, como eu li lá, está cheia de maldade, não percebe que não tem lugar para Cristo. E Jesus está dizendo hoje, mude a sua trajetória, abre espaço no seu coração e deixa eu plantar as coisas boas. Mas como que eu faço isso, pastor? Cuidado onde você põe os seus pés, cuidado com aquilo que você está vendo, cuidado com aquilo que você está ouvindo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, eu seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecimento de todos os mistérios e ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que eu transportasse os montes, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento de pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se não existir amor no nosso coração, nós vamos ser como ferro que tine, só vamos vir na igreja e fazer barulho com as nossas palmas,
fazer barulho com os nossos cantos, fazer barulho com a nossa oração. Só vamos fazer uma coisa que todo mundo faz na igreja, irmãos: ficar cutucando o canto da unha. O que nós mais tira da igreja é unha e pedacinho de cano de unha. Ou seja, vai ser como um metal que só faz barulho, não serve para nada, só faz barulho, mas não tem foco. Falou, se não existir amor, eu posso falar até com os anjos, mas não vai ser só barulho, vai ser só dificuldades. Aí eu quero voltar lá em Lucas capítulo 9, Lucas 6,46. 9 foi o que nós lemos. Quero voltar lá naquele versículo lá de Lucas 9, 6,46. Por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Nós precisamos viver Cristo. Nós precisamos amar como Cristo amou, nós precisamos viver a verdade de Cristo, nós precisamos viver este Evangelho, nós precisamos ser cristão de verdade no meio do mundo onde o Evangelho é fraco, onde o momento é de mornidão, onde o momento é de dificuldade. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida, senão ele vai virar para mim e para você, no dia da nossa morte, que pode ser a qualquer momento até hoje, e ele vai falar assim: por que vocês diziam Senhor, Senhor, e não faziam o que eu digo? Por quê? Igreja, vamos viver a verdade de Cristo, vamos amar as pessoas, vamos disponibilizar aquilo que nós temos para ganhar almas. Igreja, eu tenho no coração o desejo de multiplicar as células. Já fazem 2 ou 3 anos que nós estamos dentro da pandemia, lá que acabou a pandemia, com uma célula só, e não vai. Sabe por quê? Porque as pessoas estão cheias das coisas do mundo, elas não querem receber uma célula de oração da sua casa não, mas para fazer um churrasco, para deixar os vizinhos, os amigos, os parentes, levar cerveja lá na sua casa, aí pode. As pessoas não querem mostrar que são cristãs não, elas até dizem que são, mas não vivem a verdade de Cristo, não vivem o Evangelho, não vivem a vontade do Pai. O que está cheio o seu coração, saia com isso hoje na sua cabeça, porque Deus está dando a oportunidade de você mudar a sua trajetória, Deus está dando a oportunidade de você mudar a sua vida, porque a sua pedra pode ser cantada a qualquer momento, e Ele pode virar para você e falar assim: ó, seu coração estava cheio de maldade, seu coração estava cheio de desprezo, o seu coração era tenebroso, você dizia Senhor, Senhor, mas estava longe de fazer a minha vontade, não te conheço. O elevador do inferno está ali, ó, aperta o botão vermelho que ele te leva para o lugar, porque aqui não é o teu lugar. Mas eu estava na igreja, não é o teu lugar.